Imagine um mundo onde cada movimento que você faz é vigiado. Onde seus pensamentos mais íntimos podem ser punidos. Onde a verdade é aquilo que o poder diz que é. Isso não é ficção científica, ou talvez seja, mas é uma ficção científica que fala diretamente conosco, que nos sacode e nos faz perguntar: quão longe estamos de viver em uma distopia como essa? Hoje vamos falar sobre um filme que não apenas capturou esse pesadelo, mas o fez com uma maestria que o transformou em um clássico atemporal. Estamos falando, é claro, de 1984, dirigido por Michael Radford. Por que esse filme é tão importante? O que o torna único? E, acima de tudo, o que ele nos diz sobre o mundo em que vivemos hoje? Acompanhe-me nesta jornada pelo cinema de Radford e sua visão de um futuro que, às vezes, parece próximo demais. O estilo de Michael Radford, o que o torna especial? Michael Radford não é um diretor que busca chamar a atenção com efeitos especiais ou cenas de ação espetaculares. Não, Radford é mais um observador. Um cineasta que se concentra nas emoções, nos detalhes, na psicologia de seus personagens. E isso fica muito evidente em 1984. Neste filme, Radford usa uma paleta de cores frias, cinzas e dessaturadas. Não há brilho, não há esperança visual. Cada plano, cada cena, é projetado para que você se sinta como Winston Smith, o protagonista, preso, vigiado, sem escapatória. Mas não é só a imagem. Radford também brinca com o som. Lembram daquele zumbido constante das telas que vigiam os cidadãos? É como se o próprio partido estivesse dentro da sua cabeça, não é? E depois há a trilha sonora do Eurythmics, que, embora inesperada para um filme assim, adiciona um toque moderno e perturbador. Em resumo, Radford é um mestre da atmosfera. Ele faz você entrar na pele dos personagens e sentir seu desespero, seu medo, sua luta interna. E isso, amigos, é cinema de verdade. O contexto, porque 1984 era tão relevante em 1984? Agora, vamos falar sobre o contexto. 1984 foi lançada em 1984, sim, no mesmo ano que dá título ao filme. E isso não foi coincidência. Nos anos 80, o mundo estava em plena Guerra Fria. Havia medo de uma guerra nuclear, de governos autoritários, da vigilância em massa. No Reino Unido, Margaret Thatcher estava no poder e suas políticas dividiam a sociedade. Radford aproveitou tudo isso para criar um filme que não apenas era fiel ao romance de Orwell, mas que também ressoava com as preocupações de sua época. Ele filmou em locais reais de Londres, o que deu ao filme um realismo arrepiante. Imaginem caminhar por essas ruas cinzentas, sabendo que, a qualquer momento, o grande irmão pode estar-te observando. E depois há a própria história. Winston Smith, um homem comum, trabalhando no Ministério da Verdade, reescrevendo a história para que se encaixe na narrativa do partido. Mas Winston não é um herói tradicional. Ele é um cara normal, que simplesmente quer sentir algo real em um mundo onde tudo é falso. E isso, acredito eu, é o que nos conecta com ele. Porque quem nunca sentiu que o mundo ao seu redor é uma mentira? 1984, a obra-prima de Radford. Se há um filme que define Michael Radford, é 1984. Porquê? Porque aqui vemos tudo o que faz desse diretor um grande cineasta, sua atenção aos detalhes, seu respeito pelo material original, sua capacidade de criar atmosferas que tiram o fôlego. Mas não só isso. 1984 tem algo que poucos filmes têm, relevância atemporal. Embora tenha sido feito nos anos 80, parece falar diretamente conosco, no século XXI. Com a vigilância em massa, as fake news, a manipulação da informação, não parece que o mundo de Orwell está mais próximo do que nunca? E então, há as atuações. John Hurt como Winston Smith é simplesmente magistral. Aquele olhar perdido, aquela voz trêmula, ele faz você sentir sua dor, seu medo, sua pequena centelha de rebeldia. E Richard Burton, em seu último papel, como O'Brien, é assustadoramente convincente. Ele é o tipo de vilão que não grita nem faz escândalos, mas te faz tremer só com um olhar. Inovação e legado, o que 1984 nos deixou? Radford não apenas fez um grande filme, ele também deixou um legado.
1984 influenciou toda uma geração de cineastas. Já assistiram The Matrix ou V de Vingança? Pois esses filmes devem muito a Redford. Além disso, o uso da cor e da iluminação em 1984 tornou-se um padrão para os filmes distópicos. Essa estética fria, cinza, opressiva, vemos isso repetidamente no cinema e na televisão. E seu foco na psicologia dos personagens, em vez da ação, inspirou diretores como Denis Villeneuve e Yorgos Lanthimos. Mas talvez o mais importante seja que 1984 nos deixou um alerta. Um alerta sobre os perigos do autoritarismo, da perda da liberdade, da manipulação da verdade. E em um mundo como o nosso, onde as distopias parecem cada vez mais reais, esse alerta é mais necessário do que nunca. Conclusão: por que devemos continuar falando sobre 1984? Então, o que podemos concluir sobre 1984 e Michael Redford? Que o cinema não é apenas entretenimento. É uma ferramenta para refletir, questionar, resistir. Redford nos presenteou com um filme que não é apenas uma obra-prima do cinema, mas também um espelho onde podemos nos enxergar e ver nossa sociedade. E agora, pergunto a vocês, acham que o mundo de 1984 está distante do nosso? Ou já estamos vivendo em uma distopia? Deixem suas opiniões nos comentários. Porque o cinema, assim como a liberdade, é algo que devemos cuidar e debater. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!